Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Omni Media Cast, o podcast que traduz a visão do Omni Media Group, onde dados, tecnologia, criatividade e mídia se encontram para transformar negócios. Eu sou Paulinho Braga e hoje eu vou conversar com Gustavo Amaral. O Gustavo é Head de Marketing da Bem Brasil Alimentos, empresa líder de vendas de batatas congeladas no Brasil. Com mais de 20 anos de experiência, Gustavo atua na gestão de campanhas 360, contribuindo para a construção de identidade e valor das marcas. Anteriormente, o Gustavo atuou na Sadia, Faber-Castell, Bombril, Pernod Ricard e Pif Paf Alimentos. O Gustavo é graduado em Administração de Empresas pela FGV e pós-graduado em Gestão Empresarial pela Unicamp. O Gustavo alia toda a experiência adquirida à alta capacidade de agregar e motivar equipes. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Omni Media Cast. Cara, que honra ter você aqui, meu amigo, cliente da DAX. Cara, que bacana, que bom que você está aqui com a gente hoje. Pô, eu que agradeço o convite, assim, é uma honra estar aqui, poder falar, é uma honra ter essa parceria que a gente tem com a DAX, é muito legal, obrigado mesmo, e obrigado pelo carinho aqui, já começou com a caneca, já me ganhando aqui. Pô, a gente está caprichando, agora tem canequinha personalizada, coisa linda. É isso aí, muito bom, muito bom. Gustavo, cara, eu acho que para a gente começar aqui, a gente começar a aquecer, queria que você contasse um pouco da tua história, a tua trajetória, desde que você começou. A gente tem aqui muitos estudantes, muita gente que nos assiste, que gosta muito de saber da carreira, né? Como é que faz para chegar onde você está. Você sabe, onde você está hoje é um lugar que muita gente quer estar. Então conta pra gente aí, seja bem detalhista para contar aí a tua história, porque eu tenho certeza que vai ter muito insight bom para nossa audiência. Bacana, vamos lá. Bom, acho que tudo começou assim desde pequeno, assim, cara. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, sabe? Queria saber o porquê das coisas, assim, queria entender. Muito eu ficava pensando. Eu sempre gostei muito de olhar a embalagem, então eu ia no supermercado com a minha mãe, assim, ficava olhando, querendo entender. Ia na loja de brinquedo, a saudosa DB Brinquedos, lembra? Lembro. Pô, adorava ir e ver a embalagem, entender por que lançava um boneco, por que lançava outro, por que tinha... a embalagem era de um jeito, não era daquele... Eu ficava pensando nessas coisas e não sabia nem para quem perguntar isso, sabe? Eu ficava pensando nessas coisas, por que um era mais caro, outro era mais barato, e não tinha essa resposta. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Cara, uns 5, 6 anos, eu já era... Caramba, precoce pra caramba. E ficava com isso na cabeça, pensando nessas coisas. E daí... Business kid, você é. E daí eu fui crescendo e continuava querendo saber, entender, sempre que eu via alguma matéria que contava o porquê que as empresas faziam as coisas, aquilo me interessava. Mas eu não sabia ainda o que eu queria fazer, assim, eu pensava em fazer direito, mas eu também pensava em fazer química, pensava em fazer... Puta, tinha um monte de possibilidades, assim, cara. Pensava em química, engenharia, pensava em direito, e administração não era nenhuma possibilidade naquela época para mim, marketing, então eu nem sabia o que era, né? E continuei nesse dilema, assim, e eu lembro que quando eu estava na faculdade não, desculpa, eu estava no cursinho, ia ter uma palestra da GV. No cursinho você ainda não tinha essa definição? Ainda pensando que ia prestar direito. Ah, tá, mas prestar você direito. Tinha definido já, pelo menos você já sabia. Eu sabia que era direito, assim, eu tinha pensado em ser matemático, eu pensei muito, assim, eu era bem nerd, assim, sabe, eu adorava escola, adorava as matérias, assim, era bem... Igual eu, igualzinho. Gostava, eu ia pra escola feliz, sabe, assim, eu gostava. E daí eu não sabia ainda direito, se era direito mesmo, mas eu continuava com esses anseios, sabe, de querer saber o porquê das coisas. E daí eu fui numa palestra que ia ter sobre a GV, e eu não sabia nada da GV. E daí, cara, me encantei, assim, com o que falou da faculdade, etc. Daí as áreas que tinha dentro. Daí quando explicaram o que era marketing nessa própria palestra, falando, fazendo administração, uma das áreas de campo é o marketing. Comecei a falar, porque eu falei, cara, é isso. É o que eu quero, assim, eu vou ter minhas respostas aí. Se eu for estudar administração, vou entrar no marketing, vou fazer. Falei, vou prestar GV e é o que eu... E era uma palestra? Era uma palestra. Mas essa palestra falou de tudo que você aprenderia em administração ou por acaso falou do marketing? Não, falou de todas as áreas, assim, e foi ali que me pegou. Falei, pô, é o marketing. Daí eu comecei a dar uma pesquisada, assim, Isso eu tô falando da época que era preto e branco ainda, né? As coisas não tinha Google, assim, era muito começo, né? De internet tinha acabado de surgir, assim. Eu até tinha meu site na época, assim, eu era um precursor. Isso era assim, que ano? Isso, tô falando de 99, 2000, sim.
Você tinha um site? Tinha um site de videogame. Era Olha o Mundo de Amaral. Era um site bem... Ó, Mundo de Era o Amaral. Mundo de Amaral, falando sobre Cara, videogame. você sabe que eu também, né? Em 1999, eu tava muito incomodado com a história da internet, porque assim, falando assim, puta merda, a gente lia as matérias, molecada ficando milionária, Sim. ganhando dinheiro pra caramba, criando negócios enormes do zero. Aquilo começou a me dar uma inquietação, cara, e aí eu tinha uma indústria de brindes promocionais na época. E aí, em 1999, eu tive a ideia de lançar o Brindes.com. Uhum. Foi o primeiro negócio que eu abri na minha vida. E aí, a gente lançou ele no começo de 2000. E existe até hoje o Brindes.com. Puta, que legal, cara. O Mundo de Amaral não existe mais. Uma pena. Ele durou... Eu lancei ele em 97. Pô, então você foi pioneiraço. Pioneiraço. Eu fui meio atrasado. Eu já fui lançar só em 2000. 97, eu tive o site até... Acho que 2000... até 2000. Eu alimentava, eu pesquisava muito o que estava acontecendo de videogame lá fora e traduzia, e dava minha opinião e fazia crítica do que eu estava jogando, etc. E você era gamer? Ah, eu sou ainda, né? Ainda é? Ainda sou. Boa. Total, sou viciado e acho que isso já passou pro meu filho, que é também, minha esposa gosta também. É mesmo? Que legal. É, cara, assim, acho que tem 3 coisas assim, muito fortes na minha vida, assim, que é futebol, né, com o Corinthians... Música, assim, sou totalmente do rock e videogame, assim, que gosto muito da Nintendo, sempre gostei. Acho que essas coisas são características marcantes, assim, e continuam, né? Sempre falou assim, quando você crescer você vai parar, então ou eu não cresci ou as pessoas estão erradas. É uma boa possibilidade. Continuo, Mas daí... corintiano eu sou também. Gamer, vamos lá, as coisas que a gente tem em comum. Tivemos site lá no começo da internet, somos corintianos. Agora, a parte de ser estudioso e gamer, aí essa parte não deu pra mim. Daí eu falei, bom, acho que é marketing, né? Pesquisei, etc., falando da internet, e fui prestar o vestibular, passei na GV, fui fazer administração de empresa, porque conversei com algumas pessoas e me falaram assim, cara, se for um profissional de marketing que tiver um background financeiro, assim, também vai te ajudar muito, porque você vai se diferenciar, né? Então, pô, a GV era a melhor escolha para fazer. E foi super bacana, assim, eu estudei, eu vivi muito intensamente a faculdade. Eu fiz de tudo que podia fazer lá, assim, eu fui da empresa júnior, eu fui do DA, eu escrevi no jornal da faculdade, eu vou lá até hoje, sabe, assim, eu sou mentor de alunos, eu dou aula quando me chamam, eu já fiz de tudo lá, assim, eu realmente gosto muito, sou muito grato à faculdade por tudo que ela me propiciou. Daí, lá dentro, eu fui cavando, né, o caminho dentro do marketing para fazer a formação nisso, fui fazendo todas as matérias eletivas que tinha para pesquisar. Comecei minha trajetória profissional no Banco Itaú, no marketing no Banco Itaú. Eu era marketing de canais eletrônicos. Então eu sempre fui para esse lado meio de tecnologia, e era algo assim que ninguém tinha ideia do que eu fazia. Cara, canais eletrônicos, você deve estar falando de algo de muito tempo atrás, muito né? tempo atrás. Eu pioneiro total. Eu estava no Itaú em 2003 e o que eu fazia era cuidar do canal e-mail marketing e também das ofertas que iam aparecer no caixa eletrônico, né? Porque a gente conseguia programar o que ia aparecer para a pessoa, como que ia ser a arte do botão que ia aparecer. E você entrou lá o quê? Como estagiário? Como estagiário. Legal. Trabalhei lá, já era o Tracanela, a gestão dele lá, trabalhei com ele direto. E trabalhei com e-mail marketing. Eu lembro até que meu TCC foi sobre isso na faculdade. Era algo que não existia, não tinha bibliografia, porque eu queria falar de retorno sobre investimento de marketing. Então, acho que meu TCC foi meio pioneiro, assim, que eu falei sobre isso. E eu queria mensurar o retorno das ações de e-mail marketing para poder fazer, melhorar a seleção de quais ações seriam feitas, porque tinha uma série de restrições tecnológicas nessa época. O banco conseguia mandar só 2 e-mails por semana para a base todas de clientes. Então, tinha que escolher quais eram os produtos que iam ser oferecidos por semana para qual base de clientes. E eu queria... Isso por política interna deles? Não, era por restrição de tecnologia. Tô falando de época, assim... Tá. Era muito... E o cliente só podia receber 1 e-mail por mês, porque tinha também uma restrição política, né? Da política do banco. E daí eu lembro que eu falei, pô, mas como que eu escolho isso, né? Na época era assim, escolhe, vê quem foi pedindo e vai montando o calendário. Eu falei, não, mas eu queria poder mensurar o que de fato vende mais, o que vende menos, o que traz mais dinheiro para o banco. Caramba, super pioneiro. E eu descobri que não existia sobre isso, sabe? Não tinha literatura sobre. E eu fui pesquisando, etc. E foi meu caminho ali. Mas eu optei por sair do banco, porque eu vi que marketing de serviço ali não era a minha praia. Eu gostava de produto. Meu negócio era produto, era embalagem. Desde os 5 anos. Desde os 5 anos. Era ponto de venda, era poder ver.
E daí eu fui procurar programas de trainee, passei no programa de trainee da Sadia. E, cara, foi uma escola incrível, assim, a Sadia era uma empresa maravilhosa, aprendi muito, rodei muito pelas fábricas, tudo para conhecer e produto, né, assim, poder ver e alimento, que é algo que eu trabalho até hoje, assim, né, alimento para mim é um baita negócio... portfólio, Sadia, né? Nossa. Era um portfólio enorme e, assim, trabalhar com alimento é um negócio muito nobre, sabe, assim, porque é o que você vai dar o sustento para as pessoas, a pessoa tá indo lá colocar o dinheiro dela, porque ela vai levar para casa dela, para nutrir a família, etc. Então, acho que é uma categoria muito legal de se trabalhar. Eu fiquei lá por 6 anos nessa dia, foi onde eu tive uma carreira bastante acelerada. Entrei pelo programa de trainee em 2005. Em 2007 eu já era gerente de produto. E é um ramo, né? É um setor que nunca vai ser disruptado, né? Porque Nunca. ninguém vai conseguir deixar de comer, né? Não vai vir uma inteligência artificial e vai falar assim, agora você não precisa mais comer. Exato, Não não tem. vai. E Então, daí, é óbvio, a gente vai conseguir melhorar processos e tudo mais, mas não corre o risco de morrer, como muitas coisas que já morreram sim, nas não últimas décadas é, e que vão morrer aí não é máquina de escrever, né, que foi É, substituída, etc. Nunca vai ser. Daí lá eu trabalhei numa marca que era para o público jovem, que era a marca Hot Pocket. Foi assim, dos meus 6 anos na Sadia, acho que eu fiquei cerca de 5 cuidando da marca Hot Pocket. E foi muito legal porque eu sempre tive gestores muito parceiros que me davam muita carta branca, assim, que falavam assim, Gustavo, sim. esse negócio é totalmente diferente de tudo que a gente faz aqui, com um público diferente, com tecnologia, com não sei o quê. Ninguém entende do que você está falando, só vai. Assim, faz que Vai você fazer. sabe o que você está fazendo. E, pô, foi muito legal, sabe? Mudar o posicionamento da marca, desenvolver campanha, portfólio, inovação, embalagem. Foi realmente uma escola incrível. Eu saí da Sadia depois de 6 anos. Eu fui trabalhar na Pernod Ricard, também primo de alimento, né? Trabalhar com bebida. Também foi uma Sim, experiência super bacana. Aprender muito, ir para uma multinacional, ver o que é político global, etc. Que vem, muda, né? De você estar numa empresa nacional ali, que as coisas às vezes são mais ágeis, claro. e você vai para um lugar que tem muito mais processo, muito mais política, muito mais pesquisa de fora. Trabalhei na Pernod por 2 anos, eu ia muito para o Nordeste, ali porque eu cuidava da marca Montilla, que era a maior marca da Pernod Ricard, e 90% do consumo está no Nordeste, então também foi um período muito de conhecer o Nordeste a fundo, de ir lá, de entender, ver o quanto a gente assume as coisas da nossa cadeira, né? E quando você vai viver ali na prática é outra coisa. E se falando de Nordeste, é uma loucura, né? É uma cultura muito diferente, é tudo O diferente. Brasil é muito grande, né? Assim, não dá para você achar o que você faz em São Paulo vai ser o que uma pessoa faz no Rio Grande do Norte. Você precisa ir lá para ver, entender. E não tem melhor e pior, tem diferenças, são culturas diferentes. Você tem que entender qual que é a cultura do lugar que você tá para ver como que você vai ativar. Depois da Pernod, eu passei pela Faber-Castell também. Foi uma experiência muito diferente, assim, porque é uma empresa super antiga, do sonho quando eu era criança, né? Lápis de cor, etc. Ter o castelo. Aqueles estojos, né? Aqueles Nossa. estojos, aquela lata que tinha o castelo desenhado, e, sabe, deu um momento que eu tava na Alemanha, no castelo, que é a sede da empresa, para falar com Nossa, o que dono, que é o legal. conde, é um negócio, assim, parecia Harry Potter, sabe, assim, Sei. um castelo e o salão onde tem a comida, e você vai falar com o conde, você é anunciado na porta, Sir Gustavo do Brasil, sabe, é um negócio muito incrível. Depois da Faber eu fui ter uma experiência empreendedora, aí eu fui ser sócio de uma agência de design, foi uma coisa também muito legal de estar do outro lado Bacana. do balcão e perceber isso é legal, né? Você falou que tem muito estudante vendo, é assim, cara, quando você é o marketing, você fala que o cara da agência tá errado, e quando você é agência, você fala que o cara do marketing tá errado. Nenhum dos dois tá errado, tá? É só sentar e conversar, fazer uma comunicação mais simples que resolve, assim, às vezes o pessoal fica muito no e-mail, no WhatsApp, cara, às vezes senta, liga, sabe, fala, 5 minutos resolve o problema, poupa 300 e-mails, né? Assim, às Com vezes certeza. não tem nada que um papo não resolve. Às Cara, vezes assim, e uma característica tua, falando um pouco, até te conheço profissionalmente, a gente tem uma relação de trabalho aí com a Bem Brasil. Você é um cara muito prático, muito objetivo, né? Isso eu acho tem que muito ser, legal, cara. cara. Assim, é tudo, cara, isso aqui é assim, ponto, vamos, acabou. Vem cá, vamos conversar sobre isso, vamos esclarecer. Cara, isso é uma característica sensacional. Parabéns por isso. Pô, Muito obrigado, legal. cara. Eu acho que é assim que eu acredito. Eu acredito muito na conversa, sabe? Eu acho que a conversa resolve tudo. Então, e ser sempre transparente, né? Às vezes você precisa ter uma conversa difícil, mas, cara, chega e fala assim, olha, estamos com um problema por isso, vamos resolver, vamos conversar, vamos resolver, e funciona. Assim, muitas vezes, né, na relação de trabalho, eu acho que é o melhor caminho, na vida pessoal também. Depois passei da Faber, daí eu fui trabalhar na Bombril, tive 2 passagens pela Bombril.
muito legal, uma marca icônica, né? Trabalhar numa empresa que todo mundo conhece a marca, todo mundo Excepcional. fala das propagandas. Você trabalhou lá também? Trabalhei na Bombril também, Então, exatamente. Mais um ponto em comum aí entre sim. nós. E depois daí trabalhei no meio do caminho, eu trabalhei na Takasago, que é uma indústria japonesa de fragrâncias e aromas, que foi uma vontade que eu tive de ir para esse lado B2B também, para estar na indústria química atendendo, de Legal. fato. Era fornecedor da Bombril? Era fornecedor da Bombril, Tá. foi assim que eu os conheci, e por isso que eu acabei indo para lá. Cara, eu adoro essas casas de fragrância, É sabia? incrível. É incrível. IFF, Firmenich. Eu aprendi sobre casas de fragrância também quando trabalhei na Bombril. Cara, é incrível o trabalho desses caras. É um negócio diferente, né? Tem um glamour, tem uma coisa. Ainda que a gente falava, naquela época a gente conversava sobre fragrância para amaciante de roupa, Sim, para sabão em pó, enfim. Mas mesmo assim, cara, tem um glamour tudo naquilo que parece que você tem. tá falando de um perfume francês, né? Porque na verdade é o mesmo trabalho, né? Desenvolver uma fragrância para um perfume de nicho super caro ou desenvolver a fragrância que vai usar no desinfetante é o mesmo trabalho. São as mesmas pessoas, é o mesmo perfumista ali fazendo, e você entender, né? Você tem que saber sentir uma fragrância e falar tudo que tem nela e saber vender aquilo. Para mim foi uma experiência muito legal, porque eu visitava muito E você cliente. conseguia, você chegou a ter esse Sim, faro aí, literalmente esse faro para fragrâncias, de entender a diferença de uma e de outra? sim, treinamento olfativo e saber falar o que que era, o que que passava, quais Bacana. eram as notas, isso aqui é um pouco mais chiprado, isso é mais aldeídico, isso aqui. Eu Olha, fiquei especialista na época, assim, hoje eu já muito perdi um bom. pouco do repertório. Daí depois eu passei pela PIF-PAF também, que é uma indústria de alimentos de Minas Gerais, voltei para Bombril, e depois da Bombril eu fui parar na Bem Brasil, assim, trabalhar com batata frita. Pô, um cara que gosta de trabalhar com alimento, né? Sempre gostei de trabalhar em empresas nacionais, assim. E uma empresa que ainda chama Bem Brasil, né? Que é um negócio muito. Muito legal. E daí, tô aqui. Cara, excelente. E para nós lá na Dax foi uma grata surpresa, né? Porque a Bem Brasil já era nossa cliente antes da tua chegada. E com a tua chegada, cara, a empresa se profissionalizou no marketing de uma maneira brutal, né? Mudou 100% a forma como as coisas são feitas, são encaradas. Então, muito legal. Cara, parabéns por isso. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalhou, teve algumas passagens por alimentos, mas você teve alimentos, você teve fragrâncias, você teve B2B, B2C, você chegou a empreender em agência, ou seja, serviço. O que você diria que tem em comum e o que tem de muito diferente do ponto de vista de marketing nesses negócios que você passou? Tá. Cara, eu acho assim, as coisas são mais parecidas do que as pessoas pensam. Tá? Porque, na verdade, quando você está falando de marketing, assim, você tem que ter um foco. E esse foco se chama consumidor, sim. Você tem que Perfeito. saber quem que é seu consumidor. Então, entender quem é o seu consumidor e o que que ele precisa e como que você consegue agradar e como você consegue superar as expectativas dele. A hora que você entende isso, você percebe que qualquer lugar que você for trabalhar vai ser muito parecido, porque você vai ter que entender o que é seu consumidor e daí entender como fazer. Lógico que tem as particularidades de cada negócio, o alimento, como tem todo um trabalho de sensorial, etc., do sabor, e como que você vai passar o appetite appeal do produto, é uma coisa. Quando você vai para o produto de limpeza, você está falando de eficiência, você está falando de como que você vai transmitir isso na embalagem, vai passar eficiência, vai passar qualidade, segurança. Quando você vai para lápis de cor, é encantamento, mas na verdade tudo é muito parecido. Então, é entender que, e também que eu acho muito legal, que se aprende num segmento dá para você trazer para o outro, sabe? Você consegue adaptar o conhecimento que você tem de um mercado e trazer para o outro, traçar um paralelo. Eu acho que isso vai agregando, assim, né? Antigamente, eu acho que as pessoas ficavam muito tempo num mesmo segmento, né? Tinha essa premissa que era importante ter uma pessoa que sempre foi do segmento. Eu já não acho isso. Eu acho que o importante é ter uma pessoa que entende que o consumidor é soberano. Se ela entende que o consumidor é soberano, ela vai se dar bem em qualquer mercado, sabe? Perfeito. Entender a visão do cliente, o que ele precisa e voltar para dentro de casa e trabalhar para entregar Sim. a melhor proposta de valor, né? Queria te fazer uma pergunta. Cara, na tua visão, como é que a gente equilibra, né, na tua cadeira de marketing, inovação de produto, construção de marca e rentabilidade? Né? Que às vezes, assim, pô, você tem que ter o melhor produto, mas será que não fica muito caro? Será que daí eu não vou vender menos? Onde é que entra a inovação nisso Sim. tudo? Eu acho que assim, como eu falei, o consumidor ele é o principal, né? Você tem que pensar no consumidor.
Então, assim, marca é algo que você nunca pode abrir mão. Investimento em marca sempre tem que ser feito. Eu não estou falando que você tem que colocar caminhões de dinheiro. Até porque hoje as empresas têm cada vez menos caminhões Menos de para a dinheiro. marca. Mas você tem que sempre estar presente. Fazer como você consegue ser relevante. Né? O que você de fato precisa fazer para atingir aquele seu consumidor. A gente cresceu, né, assim, com uma história que era assim, não, você tem que fazer um canhão de mídia, coloca primeiro um caminhão, você vai para o horário nobre, você vai colocar isso, você vai atingir todo mundo. E hoje a gente já entendeu que assim, eu não preciso atingir todo mundo. Eu preciso atingir quem vai ser o meu consumidor, quem vai de fato comprar minha marca. Então você pode ser muito mais cirúrgico. Então você tem que manter fazendo os investimentos em marca, mas onde você vai ser muito mais preciso. Isso a tecnologia ajudou muito a gente nisso, né? Hoje você tem dados, você tem toda uma questão de mídia programática, você tem a questão toda de conseguir fazer a jornada do consumidor e atingir eles no momento correto. Mas você tem que fazer. E você tem que ser cirúrgico, fazer onde de fato você vai colocar. Se você vai vamos dizer assim, você vai falar de material de construção, você tem que pensar, pô, será que vai ser na novela? Será que vai ser no programa de esporte? Será que vai ser num um programa da tarde do final de semana? Onde que eu vou atingir esse cara que vai ser impactado e que vai ser tomador de decisão na compra de material de construção? Então, acho que é isso que você tem que pensar. No caso de alimento, a mesma coisa, né? Então, acho que marca sempre. Inovação é outra coisa que não tem como ficar parado. Você tem que inovar sempre. Mas inovar, né, não é fazer o produto da NASA, sabe? Assim, não é assim, pô, como Perfeito. que eu faço a batata que voa? Não, ninguém vai comprar a batata que voa. Pode até ser legal, vai aparecer, vai sair vários portais falando assim, pô, lançaram uma batata que voa. Ele tá rindo aí, ó. Ele gostou da piada aí. Mas não é isso, entendeu? Você tem que fazer assim, pô, como que eu faço de fato uma batata que vai ser inovadora e eu vou agregar valor de fato para a empresa e para o consumidor. Ele vai querer comprar esse produto novo e daí ele vai ter que ser rentável. A rentabilidade não é uma escolha, né? A gente não existe não ser rentável. Existe ações que você faz para piar, né? Brinquei aqui da batata que voa. Se a gente fosse fazer Sim. uma batata que voasse, isso não ia ser rentável. Ia ser para gerar uma imagem de marca, para Gerar fazer buzz. uma ação, gerar um buzz, exatamente. Mas se eu quero fazer uma inovação, ela tem que ser rentável. Não tem como. Não tem espaço mais para isso. O mercado é muito competitivo. Não tem como você tomar uma decisão e falar assim, eu vou lançar um produto só para ser inovador, ele não atende de fato uma necessidade do meu consumidor e ele ainda não dá dinheiro. Não, o mercado não aceita mais isso, né? Então você não pode... São três coisas que, na verdade, elas não são escolhas, elas são obrigação. Você tem que fazer marca, inovação e rentabilidade ao mesmo tempo. Não dá mais para falar assim, eu vou fazer só dois. São 3 pontos. E para ficar em pé, a coisa precisa de 3 apoios, né? A gente aprende isso, que sem 3 apoios não fica em pé. Cai. Cai. Então precisa ter os 3. Perfeito. Excelente. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade minha, né? Hoje fala-se muito de mídia de performance, growth, performance, enfim, Google Meta, testes AB, geração de lead. Quando a gente vai para Bem Brasil, para o ramo de alimento de uma maneira geral, e mais no caso de vocês, que prioritariamente vendem nos pontos de venda, né, existe essa questão de mídia de performance. Sim. Ou não? Você trabalha exclusivamente branding. E vou além na minha pergunta, e como fazer para que esse consumidor de fato vá até a loja comprar e que quando ele chegar no ponto de venda, que ele de fato escolha o teu produto e não de um concorrente que de repente está numa oferta, numa promoção? Enfim. Sim. Você precisa trabalhar muito a questão de marca para aumentar a consideração e preferência, né? Você tem que trabalhar isso. Então, como que você faz? Você tem que, de fato, trabalhar em conteúdos que passem isso. Então, eu acredito que tudo que a gente tem hoje de dados é fundamental. A questão de teste AB que você falou, incrível. Mas eu ainda tenho um pouco do lado, assim, da velha guarda, de pensar na big idea, sabe? Assim, qual que é a grande ideia por trás? Eu acho que você pegar uma campanha que não tem uma grande ideia e ficar fazendo teste AB, ir para medir performance, você vai melhorar os resultados. Porque você vai sair do 0.1 para o 0.11, para o 0.12, porque você vai testando ali, muda o botão de lugar, muda aqui, faz isso aqui. Beleza, super válido, gosto, acho que tem que ser feito. Mas a big idea é o que faz o 0.1 virar 0.5, virar 1, virar 2, né? Assim, ter uma grande
ideia. E a gente foi muito feliz no trabalho que a gente fez junto com a Brenda ali, de criar a nossa campanha, de falar de novas ocasiões de consumo de batata. Porque aí é uma forma de eu impactar o potencial consumidor e ele pensar, olha, realmente, eu podia comprar Nunca batata tinha pensado nisso, né? para servir para os meus amigos quando eles vêm em casa ver um jogo. Pô, eu podia comprar batata para uma festinha que eu vou fazer em casa. Eu não preciso comprar batata só para acompanhar a minha refeição do dia a dia. Eu posso pensar em novas ocasiões, que é uma forma de crescer o mercado. Então a gente faz a campanha, não direciona para uma compra direta, né? A gente não faz essa entrega direta, mas eu aumento de fato a minha consideração para isso depois gerar uma experimentação e no final gerar uma preferência, porque ele vai falar, pô, essa marca me entende, ela fala comigo no meu momento, uma mensagem que eu gosto, que eu acredito, e eu tive uma experiência super positiva de produto. Não adianta não ter entrega também, né? Assim, fazer a experimentação você faz, Sim. né? Mas e a recompra, né? Assim, como que você faz com que esse cara compre de novo? Daí você tem que entregar ter na experiência de produto. qualidade. Produto Com de qualidade. certeza. Se o produto não entrega, aí você não vai conseguir fidelizar esse cliente. Então, acho que é muito entender que a tecnologia está aí, né? Tudo mudou, você tem que usar a seu favor, mas entender também o valor de algumas coisas dos antigos, né? Assim, eu gosto muito daquela série Mad Men, sabe? Sei. Pô, já assisti 2 vezes a série inteira, assim, porque, assim, as ideias, né? Os caras pensando, assim, e parados, pensando na ideia, criando aquilo ali é a propaganda pura ali, né? Aquilo é o marketing ali, né? A pessoa pensar, entender, pô, quem que é o cara que vai comprar? Por que que ele vai comprar? Nossa, daí vem a grande ideia. Aquilo ali, acho que eu recomendo para quem não assistiu, assista, e quem já assistiu, assiste de novo, que é muito bom. Excelente. E o trade? Como é que você trabalha essa questão do trade marketing? Que é o que eu tinha te perguntado aqui, assim, como fazer para garantir de que uma vez aquele consumidor estando no ponto de venda, que ele de fato opte pelo seu produto, né? Execução, você tem que estar disponível, né? Porque a venda só acontece depois que passa no checkout. Quem fala isso muito é o Sérgio Alvim, né, que é um grande nome aí do varejo brasileiro. Assim, a venda só acontece depois que passa no checkout. Não adianta você vender para o seu cliente e ele ficar com aquilo no estoque. Você precisa que aquilo esteja disponível na gôndola e que aquilo gire, né? Então é sempre pensar embalagem. Embalagem é algo que é fundamental. Nosso mercado tem uma embalagem que comunica de fato o que você é, os seus atributos. Está disponível, então é ter um trabalho muito grande do time de trade para fazer a execução, de estar a reposição ali, de estar na gôndola, né, de conseguir os melhores espaços, aí vai muito de negociação com as redes e conseguir, vou estar na ponta de gôndola, vou estar aqui. Perfeito. Execução correta do planograma, bem precificado, né, um produto que foi desenhado para custar R$20, se ele tiver no ponto de venda a R$40, ele não vai girar, mas se ele tiver no preço correto, ele vai girar. E pensar também em ações promocionais, né, a Bem Brasil fez algumas ações ao longo do ano, com brindes, etc. A gente consegue fazer esse tipo de execução e dá muito certo. A gente aprende que dá muito certo. Mas a execução, ela é fundamental, né? Não existe diferença de peso, né? Assim, o marketing puro é extremamente importante e o trade marketing também é extremamente importante. Eu acho que o trade marketing ele começou, né, nas empresas como uma área que era pequenininha, que tinha que ficar chamando atenção, pedindo. Hoje ela já ganhou importância. Eu tenho as duas áreas abaixo de mim e as duas com o mesmo peso, né? Não adianta você ter toda a parte de estratégia se você não tem a execução acontecendo. E agora tem um novo componente, né? Inclusive, nós estamos lançando agora uma agência, a Dax Retail Media, né? Porque agora também tem o Retail Media. Com Né? certeza. Que é, vamos dizer assim, é o 2.0 do que já se fazia antes, que era aquela, como você falou, a ponta de gôndola, o wobbler, a testeira. Agora, o 2.0 disso é o Retail Media com aqueles painéis de LED e tudo mais. Os aplicativos das redes, né? Você conseguir chegar também. super targeteado, né? Chegar no cliente que já compra seu produto, porque você tem a base de CRM e conseguir mandar um push notification ali, né? E falar assim, cara, você sempre compra batata Bem Brasil aqui. Ó, hoje tem uma promoção especial para você, leva 2 pacotes que você vai ter X% de desconto. Cara, isso é incrível, né? Assim, pensar há 30 anos atrás, né? Assim, pô, vai existir isso? Você não imaginava, né? Hoje... E o que eu mais gosto disso é que esse é o tipo de ação que você faz e que é totalmente mensurável. Sim. Né? Você consegue mensurar resultado. Você olha o checkout da loja, você olha teu estoque, você olha o que está acontecendo, o sellout na veia ali. Então você sabe, pô, essa ação aqui deu ROI, não deu ROI, né? Porque a gente sabe, né? Investir em branding, eu e você somos
das pessoas que acreditam muito Sim. na importância e no poder do branding, mas quem disser que mensura branding 100% está mentindo. Tá mentindo. Não tem como mensurar O 100%. cara que conseguir fazer isso, ele vai ficar milionário, porque ele vai vender para todo mundo essa solução. Perfeito. Né? Porque não existe, né? Você fala assim, cara, eu fiz uma campanha em TV fechada, tantas inserções, não sei o quê, isso me gerou esse retorno. Não, você não sabe dizer isso. Você sabe que aquilo impactou sua marca, quantos impactos você teve, frequência, GRP, TRP, você vai ter todas essas métricas, né? É uma ciência. Estimativas, exato. Estimativas, etc. Mas, de fato, o retorno, você não sabe, né? Você vai ver mais com o tempo, né? A gente sabe, a gente trabalhou numa empresa que é case disso. A Bombril construiu, né, uma marca e com investimentos cavalares, dinheiro que não existe hoje. Imagina, era uma empresa que fazia um comercial novo por semana na abertura do Fantástico. Não existe. E era maravilhoso. Maravilhoso, né? A gente né? ficava esperando para ver Para ver, né? O que o Carlos Moreira vai aprontar. Como é que ele vai vir, né? O que ele vai aprontar, assim, Qual né? vai ser o papel dessa semana? Qual vai ser o papel? Eu lembro, tinha um comercial que ele era o He-Man, pra mim era. Mas tá certo que assim, eles foram muito inteligentes, né? Porque produzia toda semana, mas era uma produção barata. Barata. Né? Uma bancada, garoto propaganda e isso. Eu acho hoje, quem faz isso, não exatamente isso, mas descobriu sua linguagem, tem um custo de produção mais barato e rápido, é a Red Bull. Né? As campanhas da Red Bull são um desenho animado ali, né? Você vê que aquilo é uma produção que eu não trabalho lá, né, para dizer, mas assim, parece ser mais barata, inteligente, sem dúvida, super icônica deles. Você não precisa nem estar ouvindo o som, você bate o olho na TV, você sabe que aquilo é um comercial da Red Bull que está passando e você marca, né? Assim, é incrível. Acho que eles acertaram na mosca ali. Queria te fazer uma pergunta, Gustavo. Como é que o Gustavo enxerga a chegada da inteligência artificial, né? A chegada da inteligência artificial mais disponível, né, que a gente está podendo usar aí no dia a dia. E primeiro o Gustavo e depois a Bem Brasil, como é que ela está enxergando isso e que oportunidades você vê falando de inteligência artificial para uma indústria de bens de consumo e alimentos? Cara, eu acho que a inteligência artificial é incrível, né? Assim, eu sou super entusiasta da inteligência artificial. Eu tive até o prazer de escrever um capítulo no livro da ABA sobre isso, sobre inteligência artificial no marketing. Eu sou muito entusiasta, eu sou aquele cara que gosta de pesquisar, então assim, apareceu, eu já estava usando, sabe, assim, já começa a fuçar para entender, ChatGPT, Gemini, Midjourney, tudo que você imaginar eu já fucei, Suno, eu adoro. Então no meu tempo livre, eu gosto de, não só isso, né, mas eu gosto de games, tá com a minha família, tá com a minha mulher, tá com meu filho, né, assim, passear, lógico, mas assim, brincar com inteligência artificial, assim, brincar / aprender, né? Porque ele é testando que você vai aprendendo. Então, eu acredito muito, sempre gostei, usei muito já no dia a dia, começo a usar Copilot também. Cara, tem coisas incríveis, né? Mas assim, você tem que saber dosar também, né? Como usar, no que o ser humano ainda ele é primordial, né? Em algumas coisas, assim, e nunca vai deixar de ser. A inteligência artificial consegue reduzir o trabalho mais operacional, consegue fazer coisas mais automaticamente, mas sempre vai ter aquele lado da ideia, né? Da criatividade, daquela análise que ninguém pensou. A inteligência artificial só consegue replicar o que já foi feito. Perfeito. O que o ser humano consegue fazer é o que não foi feito ainda. Perfeito. Né? Assim, você vai criar uma imagem, por exemplo, e você fala assim, faça a minha caricatura no estilo Pixar. Ele vai fazer. Mas aquilo existe por quê? Porque existiu a Pixar, né? Que criou aquele estilo que daí consegue fazer, né? Se não tivesse existido alguém para criar um estúdio que chama Pixar, criar uma identidade visual, a inteligência artificial não saberia fazer, né? Então você precisa ter o humano ali. Então eu acho que é incrível e meu conselho é para não ter medo de inteligência artificial, de fato abraçar, usar, testar. E quando você começa a usar, você vendo quanto ela é prática, quanto de fato você consegue fazer, né, por acaso, assim, né, como eu falei, sempre fui muito entusiasta de internet. Em 2010, eu tirei férias durante a Copa do Mundo e o meu projeto foi acompanhar a Copa do Mundo, fazer a cobertura da Copa do Mundo. Eu fui a Cazé TV quando não existia a Cazé TV e, obviamente, que não teve relevância nenhuma porque ninguém soube que eu fiz isso, mas eu fiz. Eu fiz um blog, né, acompanhando toda a Copa do Mundo, então eu fiquei ali desde a convocação até a final,
fazendo post todo dia e contando e falando. E quando começaram os Legal. jogos, eu assistia todos os jogos, eu abria o dia falando como que vai ser o dia, daí eu cobria cada jogo, falava o primeiro tempo, o segundo tempo, como foi, não sei o quê, o final do dia, fiz a Copa inteira. Daí eu tava pensando assim, pô, eu queria ler isso, eu queria ter isso compilado. Eu pensei, pô, vou ter que entrar no blog, ficar baixando, copiando, post por post, cola no Word, eu vou demorar, nossa, anos. Falei, não, cara, isso deve existir uma inteligência artificial que faz isso. E aí? E, cara, em 15 segundos eu tinha um arquivo com todos os posts em ordem, colados no Word, com as imagens, tudo pronto. Se eu quisesse imprimir, eu tava com o livro pronto. Eu falei assim, cara, tem como você negar isso? Eu falei assim, eu não vou usar isso? Não, não tem. É uma coisa maluca. É maluca. E daí, trazendo para Bem Brasil, acho que é super legal. A gente tem um case muito, muito bacana, que eu tenho muito orgulho de inteligência artificial, do time que desenvolveu isso lá. Meu time está super de parabéns, que é colocar a inteligência artificial na rotina do promotor de vendas. Porque a gente sabe que o promotor de vendas faz a visita à loja, ele vai lá e a primeira coisa que ele tem que olhar é como é que está o planograma, como que está o número de frentes, Sim. né? E isso era feito como? Na mão, né? Assim, ele vai lá e conta e fala assim, tem 14 frentes, tantas do concorrente A, tantas do concorrente B, tantas da Bem Brasil, etc. O planograma está assim, ele tem que escrever. A gente trabalhou muito junto com o parceiro para conseguir ter hoje uma inteligência artificial que faz o reconhecimento por imagem. O promotor só tira uma foto. Perfeito. O sistema já entende, tem tantas frentes de batata congelada nesse supermercado, tantas do concorrente A, tantas do concorrente B, tantas do concorrente C, o planograma está certo, está errado. Instantâneo. Aí você fala assim, cara, mas tá, e qual que é a importância disso? Primeiro que você tem confiabilidade de dados, que não é humano imputando Ótimo. dado, né? Assim, é o sistema. E você otimizou o tempo do cara, né? Assim, o que é importante de fato para o promotor de vendas fazer? Conseguir fazer a reposição dos produtos ali, colocar na gôndola. Ele gastava muito tempo imputando dado, fazendo conta ali, olhando. Agora, ele tira uma foto e acabou. Então, um cara que conseguia fazer 5 visitas no dia vai conseguir fazer 6, porque poupou um tempo que ele gastava fazendo algo repetitivo, chato, porque agora a inteligência artificial faz. Substituiu o trabalho dele? Não. Deu mais tempo para ele trabalhar. E não... Produzir mais, fazer mais bem produtividade. feito, né, Pô, cara? então, Sim, eu cara, preciso... Tô atrasado aqui, eu tenho que ir para outra loja, pô, tenho que fazer essa loja que, cara, assim, talvez ele não capriche tão bem naquela loja, porque ele já tem que ir para outra. Agora não, ele ganha tempo para poder fazer aquela coisa bem feita. sim, Ali, é incrível isso, ter isso, cara. Então, você vê, a inteligência artificial tá aí. E quem ficar, assim, a inteligência artificial vai substituir os profissionais? Não. Ela vai substituir, na verdade, sim, profissionais que usam inteligência artificial no dia a dia, que sabem usar, vão substituir profissionais que não usam. Porque vai chegar um momento que as empresas não vão poder negar isso. Você vai ter um funcionário que fala assim, não, existem essas coisas que poderiam melhorar o nosso dia a dia, que poderiam fazer melhor, mas eu não gosto disso. Não dá. Não tem como. Você contrataria um cara que chegasse na empresa e falasse assim, olha, eu não trabalho com computador, eu uso máquina de escrever, eu não uso computador. Você vai falar assim, cara, desculpa, não dá, você não vai conseguir mandar e-mail, você não vai conseguir receber informação, não vai conseguir nada. É a mesma coisa. A pessoa que fala assim, não, inteligência artificial não é comigo, cara, desculpa, você é o cara da máquina de escrever. Numa sala de computador, você vai ficar para trás. Do ponto de vista profissional, é mandatório. Eu tenho usado muito, me forçado a usar muito, tenho aprendido muito, tenho feito cursos, imersões. Sou de uma geração que, em teoria, deveria ter um pouco mais de dificuldade, né? Com tecnologias novas. Mas eu me vejo mais à vontade com isso do que minhas filhas que têm 23 e 21 anos, por exemplo. Mas por quê? Porque estou me forçando a fazer. Sim. Me forçando a usar, me forçando... Confesso que às vezes chega lá num curso, numa aula, cara, dá uma fritada na cabeça. Você fica ali e fala, gente do céu. E aí eu também aprendi a controlar um pouco a minha ansiedade e falar assim, tá tudo bem, eu também não preciso sair daqui dando aula desse troço. Sim. Se eu conseguir absorver uma parte disso aqui nessa aula, nesse curso, nessa imersão, legal, depois eu vou lá para casa, vou começar a brincar com isso, executo uma tarefinha, executa outra. Cara, você sabe que assim, eu tenho me ajudado muito para o meu dia a dia em tudo, né? Eu hoje trabalho muito mais na área comercial. Cara, o que a gente ganhou de tempo na área de prospecção, né, de como abordar, de mensagens mais personalizadas. Então, hoje a gente vai mandar
uma provocação para algum cliente potencial, cara, a inteligência artificial te traz todos os insights do mercado dali, dos Sim. desafios daquela pessoa. Se você pegar e jogar lá o LinkedIn da pessoa, já vai analisar por onde ela passou, quais são os skills e tudo mais. Então a gente consegue hoje... o próprio podcast, Uhum. o roteiro do nosso podcast, Sim. a gente... Houve uma época que lá no grupo Omnimídia existia uma pessoa só para fazer o roteiro do Omnimídia Cast. Hoje a inteligência artificial faz em 30 segundos. Então, tem como você ficar sem? Não tem como. Não dá, entendeu? Assim, imagina, você vai visitar um cliente que você nunca ouviu falar. Cara, você entra no chat GPT muito básico e fala assim, me faça um resumo Perfeito. de 30 linhas sobre o setor que essa empresa atua, a história dessa empresa, etc. Cara, em 30 segundos você vai ter uma página que você vai ler e você já vai saber. E o mais legal é que assim, e você vai mexendo, né? Sim. Assim, agora você me faz uma frase de impacto. Agora você me gera 3 linhas. Resume, não sei o quê. Não, eu quero que você seja mais detalhista. Então, esse negócio que você colocou 3 linhas, eu quero uma página inteira. Uhum. Detalha mais. Não sei o quê. Agora traz em tópicos. Monta uma apresentação. É um negócio maluco. Gustavo, a gente está quase chegando aqui para a parte final do nosso episódio. Ah, passou rápido. Cara, passa rápido. Passa muito rápido. Quando o convidado é um cara bacana e que tem história, meu amigo, vai que vai fácil. Mas o que eu queria saber? A gente já falou muito de você profissionalmente, a gente falou por onde você passou, qual que é a tua visão sobre o marketing e tudo mais, mas eu queria falar um pouco do Gustavo pessoa, né? Assim, família, hobbies você falou um pouquinho já, de game e tudo mais, mas conta um pouquinho do Gustavo enquanto pessoa, tira agora a questão profissional aqui. Sim. Ah, cara, eu sou uma pessoa, assim, extremamente apaixonado pela vida, assim, valorizo muito a vida, estar vivo, etc. Apaixonado pela minha família, assim, minha mulher, meu filho, são tudo pra mim. Eu acho que, e é algo que a gente nunca pode perder, né, tem que viver experiências do lado deles, né, então, assim, o que tenho a oportunidade de fazer de diferente, gosto de experimentar coisas novas, eu acho que, assim, sou uma pessoa muito curiosa, né, e eu acho que isso ajuda. Então, assim, se tem algo diferente acontecendo, eu quero estar por dentro, a gente vai muito em teatro, a gente vai muito em show. Legal. Assim, meu filho é super musical, assim, então a gente incentiva. Quantos anos tem seu filho? 5 anos. 5 anos já é musical? Já? Super musical, já se apresentou mais de uma vez. Sério? A gente já se apresentou junto, eu tocando baixo, ele tocando guitarra. Com 5 anos? Com 5 anos, ele Caramba! Danadinho. Qual é o nome dele? Carlos. Carlos, beijo do Paulinho do Omnimídia Cast pra você, viu? E beijo pra Ana também, minha esposa, né? Boa. Gosto muito disso, de estar em música, né? De estar junto. Gosto muito de ver coisas novas, eu acho que isso ajuda. Às vezes eu entro no Netflix, assisto um filme do nada, assim, sabe? Pego um negócio e falo assim, cara, eu nunca assisti esse filme, vou ver. E vejo. E acho que isso vai abrindo a nossa mente, né? Ver coisas diferentes sempre. Fazer coisas diferentes. Eu gosto de ter muito. Você falei já de hobby, né? De videogame, de coisa de futebol. Sou corintiano, assim, fanático. Amo o Corinthians. Tô sempre indo atrás. Histórias do Corinthians, coleciono coisas. Tem muita coisa do Corinthians em casa. Legal. Gosto demais. Eu acho que isso de fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, em 2024, o Corinthians ia ter uma semana de arte lá, uma exposição. Cara, eu vi o chamado e eu falei assim, cara, eu preciso ter um quadro meu exposto no Corinthians. Eu preciso ter. Aí todo mundo assim, mas você já faz quadro? Não, nunca fiz na vida, mas eu vou fazer e vou conseguir. Mas por que um quadro? Porque era uma exposição de arte, precisava ter um quadro. Era uma exposição, tinha que mandar um quadro. Falei assim, eu preciso fazer um quadro. E pensei como fazer o quadro e fiz. E fui escolhido e tive a inauguração no Museu do Corinthians, o quadro meu. Foi quase fazer um gol, sabe? Assim, eu falei, pra mim aquilo foi fazer um gol pelo Corinthians. Foi ter a inauguração da exposição do meu quadro no Museu do Corinthians. Ficou 3 meses em exposição, foi incrível. Assim, foi um negócio, uma arte que eu fiz. Assim. O primeiro quadro que eu fiz foi escolhido para estar na exposição. E daí eu já fiz vários outros. Eu gosto muito de fazer desenho no computador. Gosto de escrever também. Então, eu sempre contava história pro meu filho. Eu gosto disso, da criatividade, de criando coisas, né? Escrevi um livro infantil, lancei um livro infantil que chamou Lobo Cansado. Tem multitasking total. Multitask. E usei inteligência artificial no livro. Não para escrever a história, mas quando eu fui falar com o ilustrador, o Alexandre, que foi o ilustrador do meu livro, eu tinha algumas coisas na minha cabeça, assim, né, de como eu queria os desenhos.
Daí eu não conseguia escrever exatamente com palavras o que era. Mas eu falei assim, cara, e se eu usar a inteligência artificial? Daí eu pus tudo que eu tinha imaginado, fui acertando e falando assim, olha, eu tinha imaginado mais ou menos assim. Lógico que ele não copiou a inteligência artificial, mas eu falei assim, cara, é essa vibe que eu Entendi. quero no desenho, eu queria que o Perfeito. personagem fosse mais ou menos assim. E daí ele fez todo o talento dele, ficou muito melhor do que eu tinha conseguido fazer com a inteligência artificial, mas eu consegui passar o que estava na minha cabeça para ele. Então eu lancei esse livro, que eu tenho muito orgulho de ter feito isso também. E daí, cara, gosto de Que é o tudo, que o assim. pessoal tava falando. O último curso que eu fiz, a gente falou muito sobre o Lovable, né? Aham. E aí o pessoal falou, cara, não é que você vai pegar e implementar um programa lá na sua empresa, tudo, mas faz e manda para o desenvolvedor que ele só vai dar aquela ajeitada e pôr em Sim, produção, né? sim, Assim, então é o que você falou. Você poder orientar, a inteligência te ajudou demais. sim, sim. Então, cara, gosto de tudo, gosto de fazer coisas diferentes, sabe? Assim, eu acho que assim, vou dar um exemplo. Uma vez eu estava andando na Faria Lima e uma pessoa me parou e falou assim, eu sou uma artista, eu preciso fazer umas fotos das pessoas interagindo com os móveis, que vai ser uma exposição no Museu da Casa Brasileira, você pode me ajudar? Eu falei, cara, só se for agora, assim, tipo... E quando eu conto para as pessoas falam assim, meu, você é louco, do nada, você vai, a mulher te para, pede para você ir tirar umas fotos, e você interagindo com móveis. Eu falei assim, cara, olha que oportunidade linda, sabe? Vai dar uma história para contar depois, eu acredito muito nisso. Boa. Assim, vai dar história para contar, vai, sabe? Assim, isso... Excelente. Cara, estamos aqui super acabando, finalizando. Eu queria que você contasse para a gente aí um livro, uma pessoa, algum conteúdo. O que assim que influenciou a sua carreira de forma marcante? Cara, assim, que fez, assim, minha carreira de forma marcante, assim, eu acho que não posso pensar, pode parecer clichê, mas sei lá, assim, o livro do Kotler, de fato, foi, assim, abriu muito minha cabeça, assim, ensinou muitas coisas. Hoje, às vezes, né, tem coisas que você pensa, já mudou, já é diferente, evoluiu. Gosto de ler sempre os livros novos dele, sempre vai Perfeito. escrevendo, vai atualizando, e é muito bacana o que ele escreve. Tem um conteúdo que eu amo, assim, que eu falo muito para as pessoas assistirem, que chama Brinquedos que Marcaram Época. É uma série documental na Netflix, que em inglês chama Toys That Made Us, que conta o lado business de cada brinquedo. Eu Então, assisti. já assistiu? Eu assisti do Lego, eu assisti da Barbie, eu assisti. Qual que era o primeiro? O He-Man. Não, esse não, eu não assisti, do He-Man não assisti, mas eu assisti uns 4 ou 5 episódios. Inclusive tem alguns lá, alguns jogos que a gente nunca nem ouviu falar, né? Sim, Que sim. eram jogos tão antigos que. Cara, é legal. uma série, pra mim, assim, esplendorosa, assim, sabe? Porque eu adoro brinquedos, assim, eu compro até hoje boneco, etc, assim. Cara, eu tô achando que daqui a pouco você vai. O Bem Brasil fica esperta, porque ele tá afim de trabalhar com brinquedo. Não. Ou vamos lançar uns brinquedos na Bem Brasil, hein? Opa, Ia também, ser pode legal. ser. Mas, não, brincadeiras à parte, assim, porque eu acho que é um mercado muito, muito competitivo, muito dinâmico, e você vê, de fato, a história, né? Como é que foi, como é que lançou. Então, tem eu gosto muito do He-Man, né? Até vai ter filme agora, etc. Tá voltando com tudo. Mas fala, né? Os caras tinham os moldes do Conan, que era um filme pra. Só que era um filme 18 mais. Eles falaram assim, pô, vamos lançar um brinquedo de um filme que é 18 mais, a criança não viu. Estamos com Sim. esses moldes agora. Como que a gente aproveita esses moldes de Aí alguma veio o forma? He-Man. Daí criaram a história do He-Man. Só que ninguém queria comprar, porque naquela época o que vendia era brinquedo que tivesse com um desenho associado. Daí tá os dois executivos contando que eles foram na reunião, na grande varejista, acho que foi na Toys R Us na época, e falaram assim, não, tá aqui os bonecos, etc, tal, 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 a linha toda, e daí o varejista falou assim, não, eu só compraria se tivesse um desenho. E um dos executivos falou assim, não, mas tem o desenho, vai estrear daqui a 3 meses, assim, né, não lembro exatamente do prazo que ele fala. O cara, vai ter um desenho? Então beleza, vamos comprar, vamos fazer o pedido assim no Eu contrato. assisti a esse episódio. Da Agora hora você tá que falando sai, isso, eu a hora que assisti. sair da sala, o cara que tava com ele falou assim, que Mas como desenho? assim? Que história é essa? Que desenho? O cara falou assim, meu, Eu assisti. agora a gente tem 3 meses para inventar um Perfeito. desenho e pôr no ar. Você fala assim, ó, tá vendo? Olha a história que tem por trás, né, cara? E você não Muito imagina. legal. E o que eu falei lá no começo, que o que você aprende no mercado vale para os outros, você consegue extrapolar aquilo para qualquer outro, né, cara? Maravilhoso. Então é um conteúdo que eu recomendo assim muito, assim, acho que vale muito a pena, porque ainda é leve, é divertido de ver. Aquele filme Air que tem na Prime Video, que conta a história do tênis do Michael Jordan, né? Assim, cara, você vê, Assisti também. é incrível, né? É. Assim, a hora que fala assim, pô, todos os tênis para jogar na NBA, o tênis tem que ser inteiro branco.
A Nike faz um tênis preto e vermelho, que são as cores do Chicago Bulls, Sim. e fala, o Michael Jordan vai jogar com esse tênis. E daí a NBA fala, não, vai multar $5 mil por jogo. São 82 jogos na temporada, vai dar $410 mil, etc. Ok. A Nike fala, meu, vai. E ainda lança a campanha falando assim, o tênis que a NBA tentou proibir, você pode ter, não sei o quê. Okay. Vende, sei lá, quase $1 bilhão no primeiro ano. Então, cara, olha isso, né? Com uma multa de $400 mil. Sensacional. É isso. Sensacional. Assim, esse tipo de conteúdo eu adoro, sabe? De ver história. E eu acho que às vezes a gente aprende mais com os erros que com o sucesso. Porque às vezes você não sabe, porque o sucesso, nem sempre você entende por que deu certo. Mas quando dá errado, você entende, né? Sucesso cega, né? O erro te faz ficar alerta. Eu tenho um case, assim, né? Como eu falei, sempre gostei muito de tecnologia, sempre quis fazer coisas muito aceleradas. E em 2007, eu fiz uma campanha com o Hot Pocket, Sadia, que as pessoas tinham que fazer um vídeo, subir no YouTube, colocar no site para daí as pessoas votarem. Cara, acho que teve 11 vídeos inscritos na campanha. Porque só eu tava nessa vibe, sabe? De fazer vídeo, subir no computador, pôr no YouTube, etc. As pessoas não sabiam nem do que eu tava falando. E eu achei que ia ser um super sucesso e foi um fracasso total. Uma campanha que teve 11 participantes. É um fracasso total. Mas por quê? Porque eu estava pensando, talvez, muito à frente. Né? Assim, algo que a tecnologia não estava totalmente difundida. Era algo muito de nicho ainda. Né? Eu tentei fazer um projeto de QR Code em 2007. Em 2007? Em 2007. Porra. E as pessoas falaram assim, cara, você tá louco. Isso aí não existe. Hoje QR Code qualquer pessoa usa. Mas há 20 anos atrás eu estava louco. Hoje daria certo. A distância entre o visionário e o louco é muito pequenininha, né? Eu acho que eu sou visionário. É isso. Gustavo, a produção já tá puxando minha orelha aqui, falando que já estouramos o tempo, mas aqui a conversa estava muito gostosa. Queria que você fizesse suas considerações finais aí, falasse com a nossa audiência e as tuas palavras aí derradeiras, por favor. Bom, acho que primeiro agradecer o convite, foi um prazer, sério, foi muito divertido. Agradecer a caneca aqui, nossa, amei. Boa. A caneca. Consideração final, acho que para qualquer pessoa que quer trabalhar com marketing continue curioso, sempre. Faça coisas diferentes, sabe? Escute música que ninguém está ouvindo, veja o filme que ninguém viu, leia o livro que ninguém leu, faça coisas diferentes, fale com pessoas diferentes, fale com seu vizinho, fale com o seu porteiro, fale com todo mundo, que você vai abrir sua mente, fale com gente mais velha, com gente mais nova. É por isso que eu faço mentoria, eu adoro estar em contato com gente mais nova para entender o que está acontecendo. E também, assim, nunca esqueça que o consumidor é soberano. Assim, não é o que você quer, o que você gosta, o que você acha bacana. É o que de fato vai impactar quem vai comprar seu produto. Fale com ele. E por último, vai Corinthians, né? Maravilhoso. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Omni Media Cast. Sempre um prazer ter você aqui assistindo os nossos conteúdos, pegando essas dicas, esses insights. Se você gostou, recomenda para os amigos, recomenda para os colegas e não esquece de seguir a gente, né? Nós estamos no Spotify, no YouTube e no Instagram, Omni Media Cast. Tá bom? Espero vocês no próximo episódio. Obrigado.